Boa noite a todos que estão aqui no salão de reuniões do Centro Espírita Vinhas do Senhor, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. E boa noite também a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook e mais tarde pelo YouTube. Nós nos propusemos hoje a falar um pouco do Natal de Jesus e de Jesus propriamente dito. Então comecemos a refletir o que é o Natal. Natal quer dizer nascimento. Todos nós que estamos aqui tivemos o nosso Natal. Foi o dia que a nossa mãe deu à luz. Foi o dia que nós chegamos aqui. Então esse foi o nosso Natal. E o Natal de Jesus foi o dia que ele chegou aqui no nosso planeta Terra para cumprir a missão dele. Então, primeiramente, vamos nos lembrar, o aniversário de Jesus é o dia 25 de dezembro. Já está comprovado que não. Foi uma data acordada pela igreja da época. Daqui a pouco nós vamos dizer o motivo. Por que não é 25 de dezembro? Porque nesse período lá, na região de Israel, onde Jesus nasceu, ali na Palestina, é inverno rigoroso. O campo está coberto de neve, de geada. Então não tem pastores no campo, não tem ovelhas. Então por isso, os estudiosos do Evangelho acreditam que Jesus nasceu no mês de março ou abril. Alguns até dizem que foi setembro, outubro, mas ele não nasceu no inverno. Mas então por que o dia 25 de dezembro? Na antiguidade, épocas inclusive anteriores a Jesus, existia na Europa, mais precisamente em Roma, uma festa que tinha vários nomes. Uns chamavam de Saturnália, outras em uma homenagem ao deus Apolo, outras diziam, mais propriamente dito, que era uma festa em homenagem ao deus Sol, chamava de Natal Solis Invictus, que quer dizer Natal, nascimento do Sol invicto. Então tinha essa festa, ela começava, uns dizem que ela começava dia 16 de dezembro e terminava, o ápice dela no dia 25. Outros dizem que não, ela começava no dia 22 de dezembro e o ápice dela, o dia maior dela, 25 de dezembro. Então era uma festa em que as pessoas faziam as procissões em volta do templo, né? E era cheio de barraquinhas, e as pessoas então comiam e bebiam à vontade. Os escravos, naquele período, ficavam libertos, podiam também comer, beber, até criticar os seus senhores nesses dias. Podiam usar roupas diferentes, né? E então era uma festa de comilança. A semelhança de hoje, né? Hoje também é. Então, naquela época, eles instalavam em Roma vomitórios. As pessoas comiam, bebiam, depois ia lá nos vomitórios, enfiava o dedo na garganta, e a gente já sabe o que acontece, né? Depois voltava a comer e beber. Então, é uma festa de comilança. Mas, aí, por que se transformou no aniversário de Jesus? Então, vamos lá. No ano de 312, quer dizer, era o imperador de Roma, Constantino. E nesse ano, ele estava em um determinado dia para iniciar um combate próximo à ponte Milvia. Essa ponte é lá em Roma. Contra o general Maxêncio, um diz Magêncio, né? E ele estava muito temeroso. E o exército dele era menor do que o do inimigo dele. Ele estava muito temeroso. Então, por volta do meio-dia, ele olhou para a direção do sol, acima do sol, e viu uma cruz. E embaixo, escrito em latim, e traduzido para o português, diz o seguinte: com este sinal vencerás. Então ele ficou animado, aquela cruz e aquele escrito, e tomou a decisão de partir para a batalha.
e venceu, foi vencedor. Então ele acreditou que Jesus, o crucificado, ajudou ele a vencer aquela batalha. E no ano seguinte, 313, ele autorizou o funcionamento dos cultos do cristianismo, que eram tudo clandestino. Eles faziam nas catacumbas, de vez em quando eles prendiam os cristãos, levavam para o circo, as feras, aquilo que a gente conhece da história. Era coisa terrível, a perseguição dos cristãos. Então, a partir de 313, o imperador Constantino deixou que os cultos cristãos funcionassem. E ele, por orientação dele, os religiosos da época convocaram, os bispos da época, né, um concílio, o concílio de Nicéia, em 325. E nesse concílio, por votação apertada, é verdade, Jesus foi considerado de natureza divina. Transformaram Jesus em Deus. E criaram também a Santíssima Trindade. Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Foi criado ali naquele concílio. Aí no ano de 350, já mais para frente, o Papa era Júlio I. Então eles resolveram, a igreja já estava sendo amparada, né, pelo Império Romano. Então eles decidiram acabar com aquela festa pagã, aquela festa do Natalis Solis Invictus, homenagem a Saturno, homenagem às Saturnálias, homenagem a Apolo. Gente, Jesus é o rei solar. Vamos substituir, vamos acabar com essa festa pagã. Vamos colocar Jesus no lugar. Então, se estabeleceram que 25 de dezembro, o aniversário de Jesus, acabaram com a festa pagã. Só que o povo sempre gostou de festa, né? Mas vamos acabar com a festa? Não, vai continuar tudo do mesmo jeito. Vai ter comilança do mesmo jeito. Vai ter bebida, comida, vomitório, continua do mesmo jeito. Então não tem importância, então vamos lá. Vamos, a partir de agora, homenagear Jesus. E assim começou o Natal de Jesus. Então, a partir de 1357, saiu um decreto do Papa, estabelecendo que a partir daquela data, 25 de dezembro, aniversário de Jesus. Bom, aí a gente viu algumas coisas do Natal. Árvore de Natal. Os povos daquela época, eles davam assim, consideravam a árvore como se fosse uma coisa assim, sagrada. O pessoal ali, os celtas ali, eles homenageavam ali, faziam as reuniões aos pés dos carvalhos. Né? Os romanos gostavam muito do abeto, que é um pinheiro. Tá? O pinheiro é uma árvore que se conserva verde, mesmo em todo inverno. Né? Então, eles gostavam muito, eles enfeitavam os templos, em volta dos templos, com os pinheiros. Né? Os egípcios gostavam muito das palmeiras, o povo da antiguidade gostava. Então, nessa época, eles cortavam os galhos de árvores e prendiam nos galhos ali daqueles ramos, maçãs, cerejas, frutas secas, amêndoas, né? Então, isso aí, esse costume da árvore de Natal foi indo, e vem vindo até hoje. Nós vimos hoje que, de uns tempos para cá, não se coloca frutas, né? Diz que no século XIX, um vidreiro alemão inventou aquelas bolinhas de vidro, e aí substituíram as frutas pela bolinha de vidro. Aquelas velas, coloca lá, naquela estrela no alto da árvore ali, significa Jesus, a luz do mundo. As guirlandas eram ramos de árvores, né? Eles colocavam nas portas, depois virou aquele círculo, né? Tudo arredondado, tudo ajeitado, tudo arrumado, né? Aquilo lá era um pedido de boas colheitas, né? Boas semeaduras e boas colheitas. E aquilo vem até hoje. A história do Papai Noel, como é que surgiu? Diz que surgiu um religioso, né? Lá na Turquia. E esse religioso era um bispo, e ele era muito caridoso. Então ele chegava nessa época do Natal, ele fazia uns saquinhos e colocava moedas e colocava na porta da casa dos pobres. E veio com esse costume, mais tarde ele foi canonizado, né? E
E esse costume veio. Aquele velhinho de barba branca, com aquela roupa marrom dos frades que usava, aquele surrão. Né? E quando foi no ano de 1931, a Coca-Cola fez uma promoção dos produtos dela e criou um Papai Noel com roupa vermelha, e que está aí até hoje. Então, esses costumes vêm de trás. Né? Então, gente, só para a gente trocar essas ideias. Né? No ano de 384, o imperador romano, Teodósio, ele oficializou a religião cristã, o cristianismo, como religião do império. Então, a partir daquela época, eles cederam para os cristãos da época os templos pagãos. Né? Então, foram substituídos os deuses pagãos pelos santos da Igreja Católica. Né? Então, ali surgiram, então, o cristianismo foi se unindo ao poder temporal e foi ganhando poder, foi crescendo, fazendo igrejas. Né? E chegou um ponto que de perseguido passaram a perseguir. Isso é história. É história. Surgiu as cruzadas. Tiveram 9 cruzadas, onde os príncipes da Europa montavam aqueles exércitos e iam lá para a Palestina para reconquistar Jerusalém, né? Guerrear contra os muçulmanos. Né? E foram 9 cruzadas, muito morcinho, muitos saques, né? Coisas terríveis, né? Naquela época. Né? E mais tarde, ali por volta do século III, surgiu a Inquisição. A gente também já ouviu falar da Inquisição. A Inquisição, a igreja prendia as pessoas que tinham dons espirituais, né? as chamadas bruxas, né? Todas as mulheres que tinham os dons espirituais, né? de falar com os espíritos, de sentir a presença de espíritos, né? Elas e pessoas também, homens também, eram presos, eram torturados, iam para os calabouços, depois queimados nas fogueiras. Né? Todo mundo já ouviu falar aí de Jean Hus, né? De Giordano Bruno, de Joana d'Arc, e muitas pessoas que foram queimadas nas fogueiras, por contrariar os dogmas da igreja. Mas isso, com o tempo, foi acabando. Mas vamos agora lá para a Palestina, para o nascimento de Jesus. Onde nasceu Jesus? Nós todos aprendemos que Jesus nasceu em Belém, aquela manjedoura. Mas também isso aí, grande parte dos estudiosos afirmam que Jesus não nasceu em Belém. Jesus nasceu e viveu sempre em Nazaré. Tanto que ele era chamado Jesus, o Nazareno. Diz que Jesus, tinha uma profecia do profeta, não se lembro se Miqueias ou Oséias, que dizia assim que o Messias viria de Belém, da linhagem de Davi. E isso é verdade, né? que José ele pertenceu à linhagem de Davi. Então, vamos dizer que ele era oriundo da família dele de Belém, mas ele nasceu em Nazaré e viveu lá a vida inteira. E também, naquela época, né, teve um censo. E no censo, todos nós aqui já vimos o IBGE fazer, as pessoas vão na nossa casa, perguntam quantas pessoas têm, idade, valor de renda, né? Então, naquela época, o imperador, o rei da época lá, criou esse censo. E as pessoas tinham que voltar para a cidade de origem. É como se, de repente, eu nascesse lá em São Paulo e estou morando hoje em Pouso Alegre. E no censo eu tinha que me deslocar daqui para prestar o censo lá em São Paulo. Então veja que José se deslocou com Maria, num estado avançado de gravidez, no lombo de um jumento. Né? Uma temeridade. Então, acredita-se que não houve esse nascimento dele em Belém. Ele nasceu mesmo, foi em Jerusalém. Né? Dizem também que Jesus também não houve aquela fuga para o Egito, também diz que não houve aquela fuga para o Egito. Aquilo lá foi uma acomodação que houve dentro dos evangelhos. Só Lucas que conta a história do nascimento de Jesus. Né? E ele não conviveu com Jesus, ele conviveu com Maria, com Pedro. Né? Então conta-se que aquela fuga para o Egito, que aquilo não houve também. Era apenas para cumprir uma profecia também de um profeta que dizia assim,
Do Egito eu chamei o meu filho. Coisas assim, né? Então, muitas coisas que tem no Evangelho, a gente fica com o pé atrás, porque dizem que foi plantado, não aconteceu. Aquela tentação do Cristo no deserto, aquilo também não houve. Como é que o diabo, né, não existe, nós sabemos que não existe, ia tentar Jesus, o governador espiritual da terra, o excelente Filho de Deus? Então diz que tudo aquilo que aconteceu lá, o diabo deveria falar, transforme essa pedra em pão. Jesus estava com fome, né? Jesus falou para ele uma passagem do Velho Testamento, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Levou Jesus lá para o alto do templo e mostrou os reinos do mundo. Como é que ele ia mostrar os reinos do mundo se a terra tem uma parte embaixo, uma parte em cima? E ofereceu para Jesus o reino do mundo. E pediu para Jesus, se você é o filho de Deus, mas se joga daqui, vamos ver se os anjos vêm te pegar, né? Vêm te salvar, né? E Jesus fala para ele, não tentarás o Senhor, teu Deus. Então, muitas passagens que a gente foram plantadas no Evangelho. Aquela passagem, por exemplo, dos vendilhões do templo, que Jesus passa a mão no chicote e sai espancando os mercadores na porta do templo. Jesus, que era o amor, era a bondade, ia fazer isso. Não se acredita que tenha feito isso. Outra coisa, Maria virgem. Virgem naquela época era moça, mulher jovem, não tinha se casado. Se ela se casou, né? Então essa gravidez através do Espírito Santo, lógico que os espíritos poderiam sim materializar espermatozoides, sim poderia, mas o próprio Jesus fala, eu não vim quebrar a lei. Por que ele não poderia vir a este mundo de uma maneira normal? Mas isso aí, gente, a gente está só traçando assim algumas coisas para a gente refletir. Jesus não precisava vir de uma maneira que não fosse uma maneira normal, de um ato sexual normal, de uma gravidez normal. Nascer de uma maneira normal. Porque ele mesmo fala, eu não vim quebrar a lei. Mas o que é importante para nós, gente, é a mensagem de Jesus. Se nós pegarmos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução, Allan Kardec fala o seguinte, existem 5 coisas nas pregações evangélicas, dessas 5, 4 causam controvérsias. Por exemplo, os atos comuns da vida do Cristo, as viagens, se ele esteve com os essênios, se ele não esteve, o que ele fez dos 12 aos 30. Isso aí não tem importância. Há muita discussão, mas ninguém sabe dizer o que é. As profecias de Jesus, as predições sobre o futuro, né? Final dos tempos, isso também traz muita controvérsia. Os milagres de Jesus, será que houve? Será que não houve? Então, as palavras que estão lá no Evangelho, que foram usadas para criar os dogmas da igreja, no caso, a virgindade de Maria, a Trindade, né? Então, isso traz controvérsia. Agora, os ensinamentos de morais de Jesus, não. Esse ensinamento, ele une todas as religiões. Não há controvérsia. E foi exatamente esses ensinos morais de Jesus que o Espiritismo procura divulgar. Que ensinamentos morais são esses? Por exemplo, o perdão. É um ensinamento que Jesus cansou de falar sobre o perdão. A importância do perdão. E hoje nós sabemos quanto é importante o perdão. Quantas pessoas adoecem por falta de perdão. Quantas pessoas atraem obsessores por causa de perdão. Da falta de perdão. Não progridem, não prosperam. Ficam odiando, ficam marcando o passo, não prosperam. Quando ele fala, dê com a mão direita, sem que a esquerda saiba, caridade. Quando ele fala, reconcilia com o adversário enquanto está no caminho com ele, para que depois não aconteça coisa pior. Não sejas lançado à prisão e de lá não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam,
para serdes filho do vosso Pai que está nos céus. Jesus prega o desapego aos bens terrenos. Ajuntai tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não desenterra e rouba. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Se alguém te bater numa face, ceda também a outra. Ou seja, se alguém te tratar mal, trate bem. Se alguém te demandar a capa, ceda também a túnica. Paciência, tolerância. Se alguém te pedir para você andar 1000 passos com ele, ande 2000. Paciência, tolerância. Então Jesus só pregou coisas para a gente evoluir. O cerne da pregação de Jesus gira em torno de 2 coisas: o reino dos céus e o amor. Veja que ele fala, né? Ele fala para Nicodemos, né? Nicodemos fala para ele: Senhor, como eu farei para herdar o reino de Deus? Ele fala: não herdarás o reino de Deus se não nascer de novo. Estava pregando o quê? A reencarnação. Porque é impossível que numa vida só, numa passagem só pela Terra, nós consigamos fazer toda a nossa evolução, desenvolver toda a nossa bondade, todo o nosso intelecto. Então é preciso nascer de novo. Não está lá no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Nós só vamos parar de reencarnar quando atingirmos o estado de espíritos puros. Aí sim é o reino dos céus. O reino dos céus é o céu dos católicos, dos evangélicos. É o estado de plenitude. Quando ele fala buscai o reino dos céus, primeiramente, né, tudo mais será acrescentada por acréscimo, ele está dizendo que o reino dos céus é um estado de consciência. Ele fala assim: se disseres que o reino do céu está aqui, ali ou acolá, não acrediteis. O reino dos céus está dentro de vós. Quer dizer, já está em nós. Compete a nós desenvolvermos esse reino dos céus. E se nós observarmos, nós temos conosco o reino dos céus e também podemos ter o inferno. Quando nós estamos com saúde, empregados, relacionando bem com as pessoas, né, tudo tranquilo, nós estamos no céu, aqui na terra mesmo. Nós estamos bem. Quando nós estamos desempregados, devendo, doentes, relacionando mal, brigando, separando, nós estamos aqui praticamente numa situação infernal, que passa, né? E passa. E nós estamos nessas condições de vez em quando surgem essas tormentas, porque nós somos imperfeitos, nós fazemos escolhas erradas. E as escolhas erradas trazem consequência errada. Nós somos livres para escolher, como o próprio Cristo fala, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. A cada um de acordo com as suas obras. Né? Então a pregação de Jesus, ela gira em torno disso, nessa busca da nossa melhoria espiritual. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É como se estivesse dizendo: eu sou o caminho da verdadeira vida. Então tudo que ele ensina é para fazer a gente evoluir, viver melhor, evoluir mais rápido, sofrer menos. Ele fala: todo aquele que me segue jamais andará em trevas. Então quem segue os ensinamentos de Jesus não anda em trevas. Coloque em prática esse ensinamento. Tanto que ele fala assim: vinde a mim, todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que é o jugo de Jesus? É os ensinamentos dele. Se você seguir o ensinamento dele, o fardo seu se torna mais leve. É isso que ele quer dizer. Então Jesus veio para fazer com que a gente ande mais rapidamente, sofra menos. O evangelho dele é um código de conduta. É um código de conduta. É um condutário, é um manual do usuário, né?
Quando a gente compra um equipamento, a gente consulta o manual para ver como é que liga, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que se sintoniza, né? O Evangelho é o manual do usuário. Se nós seguirmos o que Jesus ensinou, colocar em prática, a gente vai evoluir mais rápido e sofrer menos. Perdoar com mais facilidade, ter mais compreensão. É compreendendo que se é compreendido, como diz Francisco de Assis, né? A gente vai compreendendo as pessoas. Então, o Espiritismo procurou pegar todos esses ensinamentos de Jesus e passar para a gente puro, como Jesus ensinou, como ele ensinou, para que a gente entenda o seu ensinamento dele. Jesus falou, cansou de falar a vida depois disso aqui. A vida continua. Tanto que quando ele morre na cruz, ele volta para mostrar que a vida continua. A vida continua. E Jesus, ele aparece não em corpo carnal, em corpo espiritual. Ele materializa. Jesus, não foi o corpo carnal dele que apareceu, que ressuscitou, corpo espiritual. Os apóstolos estavam fechados no cenáculo, as portas fechadas, de repente Jesus apareceu. 2 apóstolos caminhavam pela estrada de Emaús e de repente alguém emparelhou com eles. Foi conversando com eles. Quando chegaram no destino, foram se alimentar e Jesus partiu o pão e aí eles conheceram que era Jesus. Então Jesus, ele aparece e de repente desaparece. Ninguém vê ele caminhando pelas ruas. Então ele volta para mostrar que a vida continua. A pregação na cruz dele foi o coroamento dos ensinos dele. Sendo que o último ensino que ele passa na cruz é o perdão. Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Então Jesus é a nossa luz, gente. Jesus é a nossa luz. Nós temos que botar em prática o ensino dele. Porque ali está tudo que nós devemos fazer. Tudo. Diz que Moisés pregou aquilo que nós não devemos fazer. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás, não mentirás. E Jesus veio falar para a gente o que nós devemos fazer. Perdoar, tolerar, ter paciência, trabalhar, ser honesto. Ele passa tudo aquilo que nós precisamos fazer. Aí mais tarde vem o Espiritismo, o Consolador Prometido, e diz por que nós temos que fazer. Então o Espiritismo vem mostrar para a gente por que nós devemos perdoar. Por que nós devemos reconciliar com o adversário. Porque se nós não reconciliarmos nesta vida, vamos conviver com ele em outras. Se nós não perdoarmos as pessoas, vamos conviver com elas outra vez, em outras vidas, nas próximas reencarnações. Então, gente, Jesus é o Rei Solar. Jesus é o caminho, verdade e vida. Não importa se ele nasceu em 25 de dezembro, não importa se ele nasceu em Belém, se ele nasceu em Nazaré. Se a gente perguntar para o apóstolo Paulo, quando é que Jesus nasceu? Ele vai dizer assim, Jesus nasceu aquele dia, às portas da cidade de Damasco, quando eu caí do cavalo e mudei a minha vida. Mais tarde eu fui dizer, não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Se nós perguntarmos para Madalena, quando é que nasceu Jesus? Ela vai falar, foi aquele dia que eu encontrei com ele. E ele me mostrou o outro lado da vida, me tirou do sofrimento, me transformou numa outra pessoa. Nós perguntarmos para Pedro que dia que aonde Jesus nasceu, ele vai dizer, foi naquele dia, lá no átrio do Palácio Pilatos, quando o galo cantou pela 3ª vez, e eu chorei, e jurei que nunca mais eu ia ter medo, eu ia enfrentar que viesse. Se perguntarmos para Zaqueu que dia que Jesus nasceu, Zaqueu vai dizer, foi aquele dia em que Jesus chegava na minha cidade, e eu subi naquela árvore para ver Jesus, e Jesus disse, Zaqueu, desce daí, importa que hoje eu me hospede na sua casa. Então Zaqueu diz,
naquele dia entrou a salvação na minha casa. Se nós perguntarmos para Tomé, aquele apóstolo que duvidou que Jesus tinha ressuscitado, e só acreditou quando tocou na chaga de Jesus, ele vai dizer, foi aquele dia que eu entendi que a vida continua, que a imortalidade é uma realidade. Se nós perguntarmos aí para Dimas, o bom ladrão, quando é que nasceu Jesus, ele vai dizer, foi naquele dia do Calvário, em que eu vi aquele homem que não tinha cometido nenhum crime crucificado ao meu lado, e eu disse a ele, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus me disse, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, para cada um de nós, um dia Jesus nasce. Quase sempre nasce naqueles momentos de sufoco. Naqueles momentos que nós estamos passando por enfermidades, por desemprego, por abandono. Aí nós não achamos saída e nos lembramos de Jesus. E aí nós começamos a mudar a nossa vida. Começamos a compreender que tudo isso que nós passamos faz parte da vida. Tudo isso faz parte. Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo de provas e expiação. Então, ter um filho, de repente, desviado para o crime, desviado para as drogas, faz parte da nossa vida. Outras pessoas também têm. Ter um filho excepcional, uma filha excepcional, faz parte da nossa vida. É a vida nossa aqui. Porque o mundo nosso é de provas e expiações. Nós somos seres imperfeitos. Nós temos ainda temos virtudes, muitas virtudes, mas temos muitas imperfeições a corrigir. Nós temos inveja, nós temos ciúme, nós ficamos com raiva, nós cometemos desonestidade, nós temos ainda muitas imperfeições a corrigir. Nós só vamos atingir esse reino do céu que Jesus fala quando nós nos livrarmos de todas as imperfeições, só tivermos virtudes, aí não reencarnaremos mais. Aí vamos viver nos mundos adorados, só nos envolvendo com o bem. A nossa Terra aqui está mudando. O nosso mundo aqui já foi um planeta primitivo, aquele planeta da época das cavernas. Então hoje nós somos num mundo de provas e expiação, mas estamos saindo dele, estamos entrando num mundo de regeneração. No mundo de provas e expiação, a tônica dele é existir mais mal do que bem. E no mundo de regeneração, ao contrário, existe mais bem do que mal. Ainda existe o mal, mas existe mais bem. Então, muitas das pessoas que estão aí cometendo atos de corrupção, matando, roubando, violentando, muitas dessas pessoas vão ser expurgados para planetas inferiores, para não atrapalhar o desenvolvimento da Terra. Vai ser de uma maneira normal, não vai ter um cataclisma, de repente, nada disso. A pessoa, em desencarnando, não reencarna mais aqui. Está acabado? Vai para o inferno? Não vai. Vai reencarnar em um planeta primitivo. Aqueles planetas que estão iniciando a fase dele de provas e expiações. Como aconteceu conosco há 3, 4 milênios atrás. Né? Vamos descobrir a roda, né? Fogo. Vamos evoluindo. Vamos para lá das pessoas, para não atrapalhar o desenvolvimento da Terra. Então, gente, nós devemos nos lembrar que nesse Natal, o aniversariante é Jesus, não é Papai Noel. E hoje em dia o Papai Noel está muito mais divulgado que o Cristo. Casinha do Papai Noel, né? As pessoas na própria casa, isso não é pecado nenhum, não. Alguém veste Papai Noel para entregar os presentes, né, para as crianças. Isso não tem nada demais. Mas nós temos de falar para as nossas crianças de Jesus, o governador espiritual da terra, que disse que não nos deixaria órfãos. Ele fala, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ninguém. Todos somos ovelhas do rebanho de Jesus. Ele é o nosso governador, ele é o nosso modelo e guia. Allan Kardec perguntou isso para a espiritualidade. Quem é o ser mais iluminado que Deus mandou à Terra para servir de guia e modelo dos homens? E a resposta dos espíritos, vede Jesus. Então Jesus é o nosso modelo
guia. Ele é modelo porque é para ser seguido. Ele ensinou, seguiu o que ele ensinou, de perdão, de caridade, de paciência, aquilo que ele ensinou. Né? E guia, porque ele vai na frente, ele está junto. O líder diz que não nos abandonaria, que estaria conosco até o consumar dos séculos. Então, que nesse Natal nós possamos nos lembrar disso. De fazer, na hora da ceia, que não é pecado nenhum, né? Você se alimentar, você trocar presente, nada disso. Tudo isso é válido, faz parte da nossa vida. Mas não nos esqueçamos. Gente, vamos fazer uma prece, vamos dar as mãos, vamos nos lembrar de Jesus, aniversariante. Se Jesus pudesse nos pedir alguma coisa, o que é que Jesus ia nos pedir? Nosso coração, a nossa melhoria espiritual. Talvez ele faça assim, ó. Né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É o que ele ia pedir para a gente. Como já contei aqui esse dia, na sexta-feira, né? Certa feita, Chico Xavier estava num programa de televisão. Se não me engano, um programa da Hebe. Ele ia muito lá. Estava ela com a Nair Belo, ambas já desencarnadas. Né? E não lembro qual das duas, perguntou para ele, Chico, se você pudesse escolher uma frase do Evangelho de Jesus mais importante para você, o que é que você escolheria? Olha, se eu tivesse algum poder, eu não tenho, se eu tivesse, eu gostaria de colocar no frontispício dos tribunais, das escolas, dos templos, aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É isso que Jesus nos pede. E Jesus pegou os 10 mandamentos e uniu em 2, praticamente um. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus é amar as obras de Deus, né? As leis de Deus, é colocar em prática os ensinamentos dos 10 mandamentos. Né? Não matar, não furtar, não levantar falso testemunho, ou seja, mentir, né? Não cobiçar as coisas alheias, inveja. Né? Honrar pai e mãe, cuidar bem dos nossos pais na velhice deles. E nós também vamos envelhecer. Quando nós cuidamos bem dos nossos pais, nós estamos ensinando os nossos filhos. Eles vão lembrar de nós, como é que nós cuidávamos dos nossos pais. E assim vão cuidar de nós. Porque o que vem de trás, passa para frente. Um dia seremos idosos e vamos depender dos outros. Por isso que está lá, honrai o vosso pai e a vossa mãe, para terdes uma vida longa sobre a terra. O Senhor teu Deus te há de dar. Isso é importante. Então, gente, amar a Deus é colocar em prática esses ensinamentos. Amar ao próximo são as obras que nós fazemos para ajudar os outros. Ensinar, servir mais. Jesus fala, aquele que quiser ser o maior, seja o que mais sirva. Ajude os outros, tenha boa vontade. E amar a nós, gente, amar a si próprio. Quem ama a si próprio, procura querer o seu bem. Isso não é narcisismo, não. Mas não joga para dentro do seu corpo maravilhoso que Deus te deu drogas, álcool, tabaco, ódio, mágoa, ressentimento. Quem gosta de si não faz isso. São ensinamentos de Jesus para nossa melhoria espiritual, para nossa evolução espiritual. Então é isso que a gente pensa, né? Que a gente analisa a respeito do Natal. Nós fizemos uma digressão, né? Mostrando lá como é que surgiu o 25 de dezembro, né? Onde Jesus nasceu. E o importante de tudo isso não é onde ele nasceu, nem o dia que ele nasceu. É a mensagem dele. Por que ele veio à Terra? E a Terra precisava mudar. Precisava dar um salto de qualidade. E ele, com a chegada dele aqui, ele mudou o mundo a duas situações. Antes dele e depois dele. Nós vamos ler uma mensagem, que eu li na sexta-feira também. É uma mensagem que eu reputo muito bonita, porque ela resume Jesus, a chegada dele aqui, que mudou com a chegada dele. Então vamos fazer uma leitura para a gente encerrar a nossa fala.
É a última mensagem do livro Fonte Viva, cujo título é Natal. É a lição número 180. Traz uma citação do Evangelho de Lucas. Lucas é o único evangelista que fala do nascimento de Jesus. Então, lá ele diz o seguinte: isso é a palavra dos anjos que encontraram os apóstolos, os pastores no campo, e então os anjos, a voz dos anjos surgiu no campo, dizendo o seguinte: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Repetindo, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Emmanuel, o benfeitor, vai fazer um estudo sobre a situação, dizendo o seguinte: as legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inolvidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia. Então, gente, como já disse, que nós tenhamos um Natal abençoado, que nós possamos nos lembrar, não esquecer que o aniversariante é Jesus. A nossa homenagem a Ele, a nossa gratidão a Ele. Vamos fazer uma prece de encerramento. Senhor Jesus, o Senhor é o médico das almas, que os seus ensinamentos vieram para curar a nossa alma. O Senhor, que é o amigo incondicional de todas as nossas horas. E o Senhor que disse que estaria conosco até o consumar dos séculos.
E o Senhor disse que na vida nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Senhor, que neste seu Natal nós possamos ter a gratidão de ter aprendido o teu Evangelho. Nos ajude, Senhor, para que tenhamos força para colocar em prática os teus ensinamentos, para que nós possamos evoluir, crescer espiritualmente, ter gratidão a Deus pela vida e possamos falar, como falou o apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos ampare hoje e sempre. Em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião, a nossa palestra, e agora nós iremos para as vibrações do passe.